Irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria estarmos aqui mais um dia para louvarmos ao nosso Deus nesse culto de louvor e adoração ao seu nome. Quero começar te lembrando que de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Isso está escrito lá em Josué 21, versículo 45. E eu queria então hoje começar esse culto te lembrando de que o Senhor tem promessas para a sua vida. O Senhor não se esquece de nenhuma das promessas que Ele faz para o seu povo. Então hoje quero te convidar a se lembrar das promessas do Senhor para a sua vida. Vamos lembrar com paciência daquilo que o Senhor tem prometido ao seu povo. Como diz o Salmo 27, versículo 14, Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então vamos nesse momento dar o nosso culto ao nosso Deus. Espere com paciência no Senhor e Ele fortalecerá o seu coração. Queridos, estamos encerrando o mês de novembro, tivemos essa campanha maravilhosa, voltada para o público masculino, não excluindo as irmãs, mas dando uma atenção maior à questão da saúde dos homens, dos nossos irmãos. E estamos então encerrando este momento da nossa igreja, do Novembro Azul. E com muita alegria eu quero dizer que nesse culto teremos uma participação expressiva dos adolescentes. Eu fico muito feliz de vê-los atuando na casa do Senhor. É motivo de muita alegria. Eu sempre me lembro, eu não vou dizer da minha adolescência, porque eu não fui adolescente na igreja. Eu cheguei aqui, infelizmente, um pouco mais velho. Cheguei na juventude. Mas se eu pudesse, se eu soubesse que era tão bom, teria chegado um pouco antes. Mas, então, teremos a participação dos adolescentes nesse culto. Também quero adiantar os irmãos que no dia 13 de dezembro teremos aqui o Dia da Bíblia, que também será uma programação feita pela juventude da nossa igreja, especialmente pelos adolescentes. Eles estarão aí fazendo a programação e eu sei que vai ser surpreendente. Então já fica aí o convite para os irmãos participarem desse culto também no dia 13. Irmãos, queria ler, então, para iniciarmos o nosso culto, Mateus 21, do versículo 8 ao 11, que diz: Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Vamos orar para iniciarmos o nosso culto e após a oração já passo a palavra para o Ministério de Louvor dos Adolescentes. Pai, te agradecemos, Deus, por esse culto que se iniciará agora. Peço, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Deus. Nos lembrar, ó Deus, das promessas que o Senhor fez para cada um de nós. Sabemos, Deus, que Tu és poderoso para fazer tudo muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Então nos abençoe, Pai, e toma a direção desse culto e faça conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Oi, irmãos. Eu vou ler Efésios 2, de 8 a 10, que é uma passagem que fala sobre a música que a gente vai cantar agora. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem fez o que somos. E em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Leva-me além.
Irmãos, vamos ter agora um momento de oração. Nós precisamos orar, em especial pela nossa cidade, né? Hoje, um domingo especial, né? Tivemos aí o segundo turno das eleições municipais e precisamos orar, né? Acho que todos concordamos que precisamos orar pela nossa cidade, pela nossa região, né? Mas quero também estender esse momento de oração às famílias da nossa igreja, né? Aqueles que se encontram com alguma enfermidade, não é? Talvez aí até com o Covid, não é? Que nós temos visto aí, infelizmente, o aumento dos casos. Então, queria fazer um momento de oração nesse momento, também pelos irmãos que, porventura, estejam desempregados, né? Sabemos que o momento não tem sido favorável, não é? Para nenhum de nós, em termos financeiros. Então, eu queria orar, mas antes queria ler com os irmãos o Salmo 127, versículos 1 e 2, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Querido, nós vamos orar, pedindo a Deus que nos guarde, que nos livre de tudo de ruim que tem acontecido, mas vamos nos lembrar dessa promessa do Senhor, né? De que é Ele quem guarda a nossa vida, é Ele quem guarda a nossa cidade, é Ele quem é o nosso provedor, né? Nós não podemos confiar as nossas vidas nas mãos de outra pessoa, né? Nas mãos de um prefeito, nas mãos de um vereador, nas mãos de um presidente, né? Nós temos que votar com sabedoria, obviamente, temos que orar pelos nossos governantes, mas quem é o dono das nossas vidas, o grande provedor, é o Senhor. Então, nesse momento, vamos orar, então, por todas essas causas que nós colocamos aqui. Então, te convido a fechar os seus olhos e vamos orar. Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso provedor, Tu és aquele que tens todo o poder no céu e na terra. Então, Pai, nesse momento nós clamamos a Ti, ó Deus, em primeiro lugar, ó Deus, pela nossa cidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, misericórdia do Teu povo, que tanto precisa de Ti, ó Deus. Pai, toma a cidade do Rio de Janeiro em Tuas mãos, ó Deus. Faça a Tua vontade se cumprir. Nós Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é vitorioso. Sabemos que nada foge do controle de Tuas mãos. Então pedimos, Pai, de uma forma especial, que o Senhor venha sarar a nossa cidade, a nossa terra, Deus. Em especial também quero pedir, ó Deus, pelos irmãos, ó Deus, da nossa igreja, que nesse momento, porventura, pode estar passando por alguma enfermidade, Deus. Eu peço, ó Deus, livre o Teu povo da morte, Deus. Derrama a Tua unção de cura sobre aqueles que estão nesse momento, ó Deus, orando, intercedendo por alguém, pedindo a Deus que o Senhor venha curá-los das enfermidades, Deus. Abençoa, Deus, aqueles também que podem estar passando por algum momento difícil financeiramente, Deus. Aqueles que estão desempregados, aqueles que estão aguardando alguma causa na justiça, aqueles que estão aguardando algum processo de aposentadoria. Eu peço, ó Deus, manifesta o Teu poder, ó Deus. Faça, ó Deus, esses processos andarem, ó Deus, caminharem, se desenvolverem e que o Teu povo venha a ser, ó Deus, beneficiado. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos garante, ó Deus, que o justo jamais mendigaria o pão. Então, Pai, abençoe a Tua igreja e nos guarda, Deus, porque nós somos o Teu povo e o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso provedor. Nós confiamos somente em Ti, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, teremos agora, então, o momento da dedicação dos dízimos e das ofertas para a obra do Senhor, para o sustento dessa obra, né? Como os irmãos bem sabem, né? Pastor Jananias sempre frisa muito isso aqui, e é importante nós continuarmos contribuindo com a obra do Senhor, né? Então, nesse momento, vamos fazer a dedicação dos dízimos e das ofertas, né? O irmão pode fazer a transferência de forma eletrônica através do seu aplicativo
no seu smartphone ou através do seu computador, ou então trazer aqui na igreja, entregando para a secretária, ou então contactando a igreja. Existem outras formas do irmão contribuir. Quero também lembrar os irmãos do Celeiro do Amor, né? Alguns irmãos estão sendo ajudados pela igreja nesse momento de crise, né? Pelas cestas básicas. Então, não deixe de contribuir, irmãos. Faça o seu melhor, dê o seu melhor, porque sabemos que Deus se alegra quando nós damos com alegria, né? Vamos então ler 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8, que diz: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, queridos, esse é o momento da dedicação ao Senhor. Vamos orar, dedicando essas ofertas à causa do reino de Deus. E após a oração teremos mais um louvor. Pai, obrigado, Deus, pelas ofertas que estão sendo dedicadas para o sustento da Tua obra. Peço, Deus, por cada um, Deus, por cada membro da nossa igreja que tem o desejo de ofertar, ó Deus, e porventura não tem tido condição, ó Deus. Eu peço, ó Deus, que o Senhor venha dar ao Teu povo, Deus, condições financeiras, Deus. Que o Teu povo venha viver confortavelmente em termos financeiros, Deus. Então abençoa, Deus, o trabalho de cada um, ó Deus, e que todos nós consigamos, ó Deus, contribuir e vermos os Teus milagres em nossas vidas, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. Agora eu vou estar lendo os versículos referentes ao louvor que a gente vai tocar agora. E ele se encontra em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 26. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está." "Venha," respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé? Por que você duvidou?"
Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos então ao momento da mensagem. O título da nossa mensagem de hoje é: apesar dos governantes eleitos, Deus está no controle.
E eu quero então te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos 13, vamos ler do 1 ao 14, é o capítulo todo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e começa assim, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, e não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amém. Vamos orar? Jesus, pedimos, Pai, a tua orientação agora, durante a mensagem que o Senhor nos trará. Pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Abra, Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, e que nós estejamos atentos à tua palavra, à tua mensagem, e que saiamos, ó Deus, deste culto diferente de como chegamos nele. Nos modifique, Deus, porque nós reconhecemos que precisamos ser mudados. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, pedindo a Ti, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, por mais duro que seja para nós, né, que somos brasileiros, e ainda mais agora no nosso contexto metropolitano de moradores, né, da cidade do Rio de Janeiro, e do estado também, né, do Rio de Janeiro, nós não podemos nos esquecer, de forma alguma, que Deus continua no controle das nossas vidas. Por mais que nós olhemos em volta, olhemos o nosso bairro, olhemos para a cidade, para o estado, vamos parar por aí, né? Até o estado do Rio de Janeiro, nós podemos ter a falsa sensação de que há um descontrole. No entanto, hoje eu quero lembrar aos irmãos de que Deus continua no controle das nossas vidas, né? Por mais que esse cenário político, né, esteja caótico, né? E tão caótico que nos abale internamente, né? É verdade que nós, como cidadãos, nós acabamos, às vezes, um pouco abalados com tudo que nós temos visto, né? Mas a maior certeza que todos nós precisamos ter nesse momento é que Deus está no controle das nossas vidas, né? E é verdade, né, que sempre quando algum texto bíblico, como este que nós lemos, né, ele toca no assunto da autoridade constituída por Deus, né, o texto ele é visto e lido assim com muita desconfiança, né? Não só
dentro da igreja, mas também fora da igreja, por aqueles que até não creem em Deus, né? Quando nós tocamos nesse assunto da autoridade governamental ser constituída por Deus, né? Isso provoca um certo espanto e um certo desconforto diante de muita gente, né? Afinal, né, nós aqui, né, nós, graças a Deus, moramos, né, em um país democrático, né? Nós temos cada um a nossa preferência política, né? E nós depositamos ali algumas gotas de esperança, né, em algum candidato que se apresenta aí pedindo o nosso voto, né? Eu digo gotas de esperança, né, porque eu acho que seria, assim, muita inocência da nossa parte depositarmos toda a nossa esperança em uma pessoa, né? Então, por isso que eu digo gotas de esperança. Às vezes nós olhamos para alguém, nos identificamos com a causa, com os projetos, com aquilo que ele está se propondo a fazer e depositamos ali um pouco de esperança naquela pessoa, né? Então, às vezes é muito comum, né, nós vermos tanto fora da igreja como dentro da igreja, né, pessoas, por exemplo, que acham que os cristãos, não é, os crentes, eles votam todos igualmente no mesmo candidato, né? Irmãos, precisamos falar sobre isso. Isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Caso os irmãos não saibam, né, vale aqui a título de curiosidade, né, o quinto fundamento, né, da nossa Constituição Brasileira de 1988, né, fundamento da República, o quinto fundamento ele é justamente a pluralidade partidária, né? Então, ou seja, em todo brasileiro, né, dentro ou fora da igreja, ele tem a prerrogativa de votar em quem ele bem entender, né? Eu acho importante fazer esse tipo de comentário, né, em uma pregação dentro da igreja, para ver se o nível da discussão melhora, né, dentro dos nossos arraiais. Nós não podemos continuar tão rasos em um assunto tão importante quanto esse, que é a autoridade constituída por Deus no município, no estado e até na União, né, como é o caso do presidente. Mas o fato é, meus irmãos, que esse assunto tão delicado, né, neste assunto a Bíblia nos dá um recado muito importante hoje, nesse dia tão especial e um dia de resultado das eleições municipais. Como nós acabamos de ler aqui no versículo 1 de Romanos 13, precisamos nos lembrar do seguinte, irmãos: não há autoridade que não venha de Deus. Vou repetir, não há autoridade que não venha de Deus. E todas as vezes quando nós lemos esta afirmação bíblica, não é? E nós como cristãos, né, nós cremos na inerrância bíblica, né, na infalibilidade das Escrituras, né? Nós cremos nisso, de que a Bíblia ela é infalível, né? Não há erro na palavra de Deus. Então, nós quando lemos este texto, nós percebemos, então, que aqueles que foram colocados no poder, né, foram colocados por Deus. Porém, quando nós olhamos para a situação que vivemos nos últimos anos, né, ou nos muitos últimos anos, né, de democracia que vivemos, parece que, aparentemente, alguma coisa não saiu conforme planejado, não é verdade? Com certeza, eu acho que não existe brasileiro, não existe carioca que não tenha uma certa frustração quanto a algum candidato, seja ele qual for, em quem você tenha votado, né? Com certeza, você olha para alguém que já foi uma autoridade constituída por Deus e pensa, será mesmo? Será que Deus acertou colocando essa pessoa, né? Então, eu queria hoje falar um pouco sobre isso, sobre a autoridade constituída por Deus, né? Eu queria lembrar os irmãos, muito rapidamente, existe um episódio na Bíblia que eu chamo carinhosamente de o PGM de Jesus, né? Lá em Lucas 6, os irmãos não precisam abrir agora, mas vamos, quando quiser, leia em outro momento. Mas Lucas 6 narra um episódio muito interessante, né? Jesus estava ali no monte,
orando, e ele precisava tomar uma decisão, né? Escolher aqueles que seriam os 12 discípulos, né? Então, o texto diz que Jesus estava no monte, orando, né? Possivelmente ali pedindo ao Pai orientação para saber quem seriam os 12, e finalmente ele termina de orar, desce do monte, passou a noite no monte orando, e começa a escolher aqueles que seriam os 12 discípulos, né? Então você imagina assim, né, o nível de santidade, né, que eu e você esperaríamos, né, das pessoas que Jesus escolheria para andar com ele, não é? E para espanto de todos nós, né, o primeiro escolhido é um homem chamado Simão Pedro, né, que no meu entendimento é a pessoa mais inconstante que existe na Bíblia, né? Uma hora ele louva Jesus dizendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e numa outra hora ele diz, nunca nem vi esse cara, né? Quando Jesus foi capturado lá pelos soldados, Pedro diz, olha, eu nunca nem vi esse aí, não sei quem é, né? Então, assim, essa pessoa que Deus escolheu, que Jesus escolheu para andar ao seu lado, né? Mas não para por aí, né? Nós vemos, por exemplo, João e Tiago, né? Que também foram escolhidos para participar ali do PGM de Jesus, né? O pequeno grupo multiplicador, né? Aqueles que eram ali os Boanerges, né? Voz de trovão, né? Eles eram num termo mais atual, né? Esquentados, eles eram mais irritados, né? Possivelmente daqueles que achavam que bandido bom é bandido morto, né? Por que eu falo isso? Porque havia ali o povoado de Samaria, né? Que não eram assim muito amados pelos judeus, e em um determinado momento Jesus pregou, acho que o pessoal não deu glória a Deus lá na pregação de Jesus, e eles ficaram irritados ao ponto de perguntar a Jesus se não queriam que eles orassem para cair um meteoro em cima daquele pessoal, né? Um fogo dos céus, né? Então, percebam, as pessoas que Jesus escolheu para estarem próximas dele, né? Pedro, João, Tiago, temos, por exemplo, André e Filipe, que também fizeram parte desse pequeno grupo de Jesus, né? André e Filipe têm uma participação muito engraçada na trajetória de Jesus, né? Naquele momento em que Jesus ajuntou o povo para fazer a multiplicação dos pães, André ele disse para Jesus, Jesus, é melhor dispersar o pessoal, manda esse pessoal para casa porque isso vai dar problema, não é? E o Filipe disse para Jesus, Filipe parecia ser bom em matemática, porque ele disse, olha, Jesus, só tem 5 pães e 2 peixes, melhor nem tentar, melhor, isso aqui não dá para nada, né? Então nós temos ali aqueles que não eram muito favoráveis ali às necessidades dos mais pobres, né? Aos auxílios, ao assistencialismo, né? Então, no pequeno grupo de Jesus havia também esse pessoal, né? E, como se não bastasse, também tinha lá no PGM de Jesus o Tomé, né? Tomé era aquele pessimista, né? Jesus, ele, quando soube da morte de Lázaro, resolveu voltar para a Judéia, né? O Lázaro falou, olha, se nós formos, a gente vai morrer, nós vamos morrer. E esse era o PGM de Jesus. Tinha o Mateus, né? O Mateus era o cobrador de impostos, né? Não sei se isso te provoca algum calafrio, mas 2020 está acabando, 2021 está se aproximando e daqui a pouco nós receberemos aquela notícia que nos faz estremecer, né? O imposto de renda. Então, se você quando ouve o nome de Mateus não sabe o que isso significa, lembre-se sempre da declaração do imposto de renda que você vai fazer, e esse sentimento que você está sentindo agora quando ouve esse termo, né, imposto de renda, é o que as pessoas sentiam na época quando viam Mateus, que era um cobrador de impostos. E como se não bastasse, para fechar com chave de ouro, a escolha de Jesus, nós temos lá no seu pequeno grupo o Judas. Olha só, para fechar com chave de ouro, né? O Judas era aquele que, quando viu uma mulher dar como oferta o perfume que derramou aos pés de Jesus e enxugou com seu cabelo, Judas olhou para aquilo e disse, mas que desperdício, por que nós não pegamos esse perfume, não vendemos para dar aos pobres? Mas a própria Bíblia diz que ele falava isso porque ele roubava desse dinheiro que ele dizia que era para dar aos pobres. Então percebam
o nível, as pessoas que Jesus chamou para perto de si. Então, meus irmãos, eu estou relembrando essa passagem, né, que eu carinhosamente chamo de PGM de Jesus, para mostrar aos irmãos que o critério de escolha de Deus, eles definitivamente não são os nossos. E muito possivelmente nós teremos sempre muita dificuldade para compreender as escolhas que Deus faz. Né? Me provoca, por exemplo, muita estranheza, né? Quando você abre a sua Bíblia lá em Romanos 9,17 e vê Deus deixando claro que ele levantou o faraó naquele período do êxodo, de tanto sofrimento, né? Período de escravidão que o povo hebreu sofria, não é? E Deus diz, olha, eu levantei o faraó, né? Para que o nome de Deus fosse proclamado em toda a terra. Né? Então percebam, irmãos, como que as escolhas de Deus, elas não fazem muito sentido aos nossos olhos. O nosso critério humano não consegue compreender esse critério de escolha do Senhor. Né? Por exemplo, quando nós lemos lá o livro de Jeremias, capítulo 27, versículo 6, nós vemos Deus chamando o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, né? O local onde o povo foi levado cativo. Deus diz que levantou Nabucodonosor e ainda chama Nabucodonosor de meu servo. Um homem que dispensa, acho que, apresentações. Um homem que fez coisas muito complicadas de se entender e que não tem como, na nossa mente humana, compreendermos a relação de Deus com esta figura, não é? E não para por aí. Se você ler, por exemplo, lá o livro do profeta Isaías, ali por volta do capítulo 45, você vai ver que Deus chama então um outro rei, o rei da Pérsia, um homem chamado Ciro, de meu ungido, né? E diz também que levantou aquele homem para cumprir os seus propósitos na terra. Então, não sei se os irmãos pararam para reparar aqui no que eu estou querendo dizer, mas nenhum desses homens eram crentes. Né? Foram pessoas que Deus escolheu para estarem em um lugar de autoridade e cumprirem um propósito específico que Deus determinou. Portanto, irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar hoje é o seguinte: Deus usa quem Ele quer. Deus constitui como autoridade sobre um povo aquele ou aquela que Ele quer. Não é aquele que nós julgamos que seja o melhor. É claro que nós, como eu falei no início, devemos votar com consciência, devemos estudar plano de governo, as propostas, tudo aquilo, mas Deus é quem determina, de acordo com o seu querer, a autoridade que será constituída. Devemos sim votar confiando nas nossas convicções político-ideológicas, devemos ler o plano de governo, né, conhecer o histórico de cada candidato, mas a partir do momento em que o governante ele toma o seu lugar de autoridade, biblicamente nós entendemos que foi Deus quem o colocou lá. E é dever do crente se submeter a esta autoridade. E todas as vezes, sabemos bem, né, quando a palavra submeter-se aparece na Bíblia, é um momento de crise, né? Se instaura uma crise, não só na igreja, mas em qualquer pessoa, dentro ou fora da igreja, que no século XXI ela é cada vez mais encorajada a repelir esse termo submeter, né? Submissão. Né? Mas lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus geralmente faz escolhas que nós não conseguimos compreender. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos guardar. Você se lembra dos nomes? Dos nomes que Jesus escolheu para andar com ele? Pedro, o inconstante, João, um brigão, Judas, Tomé, Mateus, não é? Sem contar as autoridades ali, os reis, não é? Faraó, Nabucodonosor, Ciro. Mas, irmãos, vamos então ao texto que nós lemos no início, Romanos 13. Vamos dar uma
uma releitura nele, veja o que diz os versículos do 1 ao versículo 3. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se rebelando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Irmãos, esse texto aqui, quando mal interpretado, ele gera muita discussão, muitos problemas. Não é incomum nós vermos, às vezes, pessoas até muito bem intencionadas, mas que por um erro de interpretação acabam achando que a Bíblia está nos orientando aqui nesse texto a sermos condescendentes com todo tipo de ação errada de um governante. Irmãos, não é isso. Se você acha, meu querido irmão, meu querido amigo, querida irmã, se você acha que isso aqui é um convite a você ser condescendente com todo tipo de ação errada de um governante, esta não é a proposta bíblica. A Bíblia não está, de forma alguma, nos orientando aqui a dizermos sim e aplaudirmos toda e qualquer ação dos governos. Não é isso. Definitivamente não é isso. Aliás, a história, a trajetória da igreja, principalmente da igreja nesse momento em que a carta foi escrita, definitivamente não era de adoração às autoridades, não era de se prostrar diante das autoridades. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E todas as vezes, não é, quando eu menciono esse texto, tanto dentro ou fora da igreja, né, às vezes no ambiente acadêmico, ou na roda dos amigos, ou em qualquer outro lugar onde surge a oportunidade de falar da palavra de Deus, e esse texto é citado, né, instantaneamente, né, sempre, 100% dos casos, surge a figura de algum ditador famoso, né, para ser colocado como exemplo de autoridade, né? E a pergunta inevitável é sempre a mesma, né? É sempre a mesma. Sempre surge, então, aquela pessoa, geralmente algum iluminado, né? Alguma pessoa que se acha assim muito estudada e muito inteligente e faz aquela pergunta. Quer dizer, então, que se você tiver um mau governante, né? Daquele tipo bem ruim, bem perverso, a Bíblia está dizendo que eu tenho que ficar alinhado com o que ele fizer e fala, sem fazer nenhuma objeção? É isso? Né? E muitos gostam de citar, por exemplo, a Alemanha nazista, né? E diz, quer dizer então que se vivêssemos naquele contexto, deveríamos estar alinhados com o Führer? Deveríamos então estar ali sendo condescendentes com o que ele fez? Né? Aliás, falando um pouco de história, né, irmãos, é verdade, né? É verdade que, infelizmente, o cardeal Primaz de Viena, né, ele declarou apoio, né, ainda que seja temporário isso, mas ele declarou sim apoio a Hitler, né? Mas também existe a história de homens como Maximiliano Kolbe, né, Dietrich Bonhoeffer, né, que escreveram o seu nome na história sendo contra esse regime totalitário. Né? Eu estou trazendo esse detalhe histórico porque este é um assunto muito recorrente quando esse texto é citado. Né? E nós, como cristãos, precisamos, né, como eu disse, subir o nível, né, nesse nosso diálogo com o mundo, porque o mundo está sedento por respostas. Quando o mundo lê um texto desse, ele fala, isso é um absurdo. Então, nós, como igreja, precisamos conhecer a nossa história, precisamos conhecer a palavra de Deus para termos respostas para esse mundo que tanto anseia por um pouco mais de esperança. E nós sabemos que esperança de verdade só em Jesus, só em Deus. Então, irmãos, no nosso contexto, vamos lá, como brasileiros que vivemos em um país democrático, graças a Deus, precisamos aprender que nós devemos ser submissos ao cargo, não à pessoa que está lá. Precisamos fazer essa distinção, meus irmãos. Existe o cargo de prefeito, existe o cargo de governador, existe o cargo de presidente. Nós somos submissos ao cargo, não à pessoa. Entendendo isso, nós conseguimos
entender o que o texto está nos dizendo. Porque essa é a grande confusão que permeia a sociedade atualmente, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Os governantes, eles se confundem com o cargo. E não é verdade isso. Não é dessa forma que deve ser. Uma pessoa está presidindo o país. Ela não é presidente, ela está presidindo. Uma pessoa está governando. Ela não é a governante, ela está governando. Portanto, meu querido, não confunda o cargo com a pessoa. Não é desta forma que devemos agir, meus irmãos. Veja o que diz o versículo 5. Versículo 5 em diante, até o versículo 9. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. Repare que surgiu aqui mais uma vez a palavra submisso. E quando a palavra submissão aparece na Bíblia, todos os nossos sentidos ficam ouriçados, vamos dizer assim, né? Porque existe uma campanha de que nós não devemos nos submeter a nada, né? Então vamos nos aprofundar na palavra submisso. Irmãos, se nós aprofundarmos no texto bíblico, veremos que a palavra muito utilizada pelo apóstolo Paulo é a palavra hipotasso. O prefixo hipo, ele indica justamente estar abaixo. E o tasso tem o sentido de autoridade. Então, abaixo de autoridade. No entanto, qualquer estudioso aí da palavra de Deus sabe que nós precisamos alinhar, né, fazer um estudo aprofundado da palavra, e podemos ver, por exemplo, que Jerônimo, na versão Vulgata, quando traduziu do grego para o latim, ele utilizou o submissio. Submissio significa debaixo da mesma missão. Então, nós, como um povo esclarecido, em uma democracia na qual vivemos, graças a Deus, temos que ter a noção de que estamos debaixo da mesma missão. Estamos debaixo da mesma missão. Então, ser submisso à autoridade é estar ali, alinhado com a missão de um presidente, com a missão de um governador, com a missão de um prefeito. Não com a pessoa, mas com a missão que aquele cargo determina. Esta é a visão que temos que ter. Lendo novamente, do versículo 5 em diante. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Versículo 9. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: amem o seu próximo como a si mesmo. Irmãos, reparem que o mandamento de amor ao próximo, o mandamento de Jesus, que está presente em praticamente todos os textos bíblicos, ele é colocado como critério máximo para que você julgue toda e qualquer ação de uma autoridade constituída por Deus. Este deve ser o filtro, o amor ao próximo. Esse é o filtro. Mas lembre-se, meus irmãos, de um detalhe muito importante que às vezes nós esquecemos. O próximo é qualquer um, inclusive o governante. Inclusive aquele que foi eleito, tendo você votado nele ou não. O amor ao próximo também é voltado para essa pessoa. E este é o critério que Jesus quer que nós adotemos para julgar os atos dos nossos governantes. O amor ao próximo. É o que a palavra está nos dizendo aqui. Desde o mais alto governante até a pessoa mais pobre da sociedade. Este deve ser o filtro que a igreja deve usar. Repare que os versículos 13 e 14 nos dão umas dicas ótimas, né, de como nos portarmos em um cenário desse tão desgastado
quanto este que nós estamos vivendo. Repare o que diz o versículo 13 e 14. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Eu quero destacar aqui o iniciozinho do versículo 14. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos orar pela nossa nação, pela nossa cidade, pelos nossos governantes. Precisamos nos lembrar de que aqueles que estão nessa função não devem confundir o cargo com a pessoa. Precisamos orar, então, irmãos, pelo prefeito que foi eleito. Precisamos orar por ele. Então, quero te convidar nesse momento, em primeiro lugar, a examinar a sua vida. Qual tem sido o filtro que você tem utilizado para julgar as ações dos governantes? Qual tem sido? Biblicamente, nós vemos aqui que o filtro deve ser o amor ao próximo. Como você tem julgado as ações dos governantes? Vamos orar nesse momento. Eu quero te convidar a orar pelo prefeito que foi eleito. Mas, em primeiro lugar, vamos pedir a Deus que nós consigamos, como nós lemos aqui no versículo 14, nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro pedido de oração que teremos hoje. E o segundo, vamos pedir a Deus que nos dê o amor ao próximo. E que a partir desse critério bíblico de amor ao próximo, nós venhamos assumir as nossas posições políticas. E vamos também pedir a Deus que nos ajude a fazermos a nossa parte como sociedade. Porque cada um de nós, todos nós, sem exceção, temos o nosso papel a desenvolver nesse mundo que Deus nos colocou. Afinal, como eu disse no início, apesar dos governantes eleitos, Deus está no controle. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos, Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, o prefeito que foi eleito. O Senhor foi quem o constituiu como autoridade sobre nós. Então, Deus, nos ajude a sermos submissos à autoridade, como diz a Tua palavra, Deus. Que nós venhamos julgar os atos do prefeito, assim como do governador e do presidente da República, tendo como filtro o amor ao próximo, como diz a Tua palavra. Eu peço a Deus, agora em especial, por cada um que ouviu essa mensagem, nos ajude, Deus, a nos revestirmos de Jesus Cristo. Que o Senhor venha nos revestir nesse momento, Pai. Nos ajudar, ó Deus, a sermos melhores, mais parecidos contigo. Abençoe, Pai, a nossa vida, nossa casa, a nossa cidade, a nossa nação, porque o Senhor sabe que aos nossos olhos, pelo menos, o cenário não tem sido favorável. Então, Pai, abençoe nossas vidas, toma essa igreja em Tuas mãos, abençoe esse trabalho. Peço a Deus que a Tua palavra venha continuar sendo pregada, Deus, nesse lugar, ó Deus, pura, simples, como ela é. Abençoa, Deus, nossas vidas e nos ajude sempre a sermos mais parecidos contigo, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz e que você tome essa decisão de se revestir do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.